Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões nós veremos uma relevante aula sobre o tema licitação. Licitação é estudada pelo direito administrativo. Licitação é um procedimento prévio, estudado antes do contrato da administração pública. Vamos dar início à aula com um caso relatado pelo jornal O Globo. Foi relatado pelo jornal O Globo que o município de Niterói realizou uma licitação no início de junho de 2013, para contratar uma empresa que seria responsável por manter o mobiliário urbano da cidade de Niterói. Essa empresa vencedora da licitação deveria instalar bicicletários, deveria instalar ponto de ônibus, aquela estrutura para o ponto de ônibus, e dispersores de água, aqueles postes que oferecem mais umidade para quem está passeando pela orla de Niterói. O contrato era no valor de R$20 milhões e a modalidade de licitação escolhida foi a concorrência. Esse exemplo, essa notícia, dá uma ideia do que nós vamos estudar na aula de hoje. Hoje nós veremos a primeira aula de uma sequência de aulas, a primeira aula de 6 aulas sobre o tema licitação. E a primeira pergunta que se faz é a seguinte: o que é a licitação? Primeiramente, nós temos que observar que a administração pública, à medida que o tempo passa, ela adquire mais funções. Em razão dessas múltiplas tarefas, a administração pública ela é incapaz de executar diretamente todas essas tarefas. Ela precisa contratar com terceiros. E para contratar com terceiros, a administração pública realiza a licitação. Essa é a regra. Para contratar com terceiros para a prestação de serviços, aquisições e até mesmo alienações de bens públicos, é necessária a licitação. Então, licitação é um procedimento anterior ao próprio contrato. Visa um contrato, é um procedimento prévio, em que várias pessoas, os licitantes, oferecem propostas e a administração deve escolher a proposta mais vantajosa. Então, o que é licitação? Licitação é um procedimento administrativo, quer dizer, é uma sequência de atos ordenados que visam um fim, que objetivam a realização do contrato, mas é um procedimento administrativo vinculado, já que a administração ela tem a sua margem de discricionariedade bem restrita, uma vez que as normas da licitação estão estabelecidas em lei, por exemplo, o Estatuto da Licitação, a Lei 8666 de 93, e mais, com a publicação do edital, a administração ela fica vinculada aos termos do edital. Edital ou a carta convite, que é o ato convocatório da licitação. Então, no ato convocatório, no instrumento convocatório da licitação, há a previsão dos critérios para a seleção da melhor proposta, do procedimento, dos prazos e todas as regras inerentes à licitação, atribuindo segurança jurídica e estabilidade da relação. Segurança essa necessária para a observância dos princípios da moralidade e impessoalidade, sobretudo. Então, a licitação ela visa selecionar a melhor proposta segundo critérios objetivos. E quais são os objetivos da licitação? Primeiro, um objetivo imediato é a celebração de um contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico e científico. Mas a Lei 12.349, a Lei 12.349 de 2010 estabelece um outro objetivo à licitação, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Quer dizer, as compras, os contratos da administração pública
devem visar também o desenvolvimento nacional sustentável do país. Quer dizer, um crescimento econômico compatível com a proteção das normas do meio ambiente. Então, não só a licitação objetiva a obtenção da melhor proposta, mas o desenvolvimento nacional do país. E para isso, a Lei de Licitações, o Estatuto, estabelece um rol de preferência de vantagens para empresas que estão estabelecidas no Brasil e que investem em pesquisa e desenvolvimento e inovação no país. Então, nós vamos ver mais adiante quais são essas preferências às empresas brasileiras. Próxima questão. Quais são os fundamentos da licitação? Fundamento constitucional e fundamento legal. Conforme o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 27, é competência privativa da União legislar sobre a licitação, estabelecer as normas gerais sobre a licitação. E aí está a Lei 8666, que é o Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos. E o artigo 37, inciso 21, estabelece o princípio da obrigatoriedade da licitação. A licitação, ela é a regra. Para haver a contratação pela administração pública, deve haver a licitação, salvo em situações excepcionais, em situações expressas, admitidas na legislação. A própria Constituição autoriza que a lei estabeleça algumas situações excepcionais em que a licitação ela não será realizada. Quer dizer, a administração pública irá contratar diretamente com os particulares, com o particular. São os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, que nós veremos na próxima aula. Hoje nós vamos tratar sobre os pressupostos, sobre os fundamentos principais sobre o tema da licitação. E a disciplina legal, como nós vimos, é a Lei 8666 de 93. Mas há também outras leis que tratam sobre o assunto licitação, como a Lei 10.520, que disciplina uma outra modalidade de licitação que não está na 8666, que é o pregão. Então, a Lei 10.520 trata sobre o pregão, que nós vamos tratar numa aula específica sobre esse tema. A Lei 8248 trata da aquisição de bens e serviços de informática, 8248. E a Lei 12.232 trata de licitação e contratação de serviços de publicidade prestados por agência de propaganda. E, por último, uma lei muito importante que irá cair em seu concurso público em razão das notícias, está na moda, está sendo cobrado, está sendo visualizado, é a Lei 12.462 de 2011. A Lei 12.462 criou o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Esse regime é aquele observado para as contratações para instalação, manutenção e construção de estádios, por exemplo. Obras que visam a Copa do Mundo, obras que visam os esportes, e desde fevereiro de 2013, também as obras do sistema de ensino, do Sistema Nacional de Saúde. Então, esse regime diferenciado ele vem ganhando escopo, vem ganhando corpo. Há muito que se estudar ainda a respeito desse regime, há muita imprecisão ainda sobre esse regime diferenciado de contratações, mas por ser norma especial, ela não revoga a Lei 8666, mas ela está sendo aplicada em detrimento da Lei 8666, já que é uma norma especial que trata sobre contratações visando a Copa do Mundo, visando o Sistema Único de Saúde e Educação, como nós vamos ver também numa aula específica.
Bem, a próxima questão é a seguinte: quem são os destinatários do Estatuto da Lei 8666 de 93? Quem são os destinatários da Lei 8666 de 93? No caso, noticiado pelo jornal o Globo, nós temos uma pista. Primeiro, o município é o destinatário da 8666. Não é possível que um ente da federação, integrante da administração direta, não venha contratar sem a licitação, salvo, excepcionalmente, nos casos de dispensa e inexigibilidade. Então, são destinatários da licitação a administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Também são destinatários a administração pública indireta, e são as sociedades de economia mista, empresa pública, autarquias e fundações. E uma observação muito importante: independente se a sociedade de economia mista ou empresa pública executa serviço público ou atividade econômica, ela deve realizar licitação, a menos que se trate de atividade econômica e desde que a atividade seja desde que a contratação seja inerente à sua atividade fim. Nesses casos, as empresas estatais, a sociedade de economia mista e as empresas públicas não devem realizar licitação. Somente não realizam licitação nos casos em que executam atividade econômica e que o contrato tensionado seja inerente à atividade fim desempenhada pela estatal. Então, via de regra, aquele que administra recursos públicos deve realizar a licitação, inclusive as entidades controladas direta ou indiretamente pelas pessoas federativas. E apesar de haver uma certa controvérsia na doutrina, até mesmo os entes do terceiro setor, como organizações sociais e a organização da sociedade civil de interesse público, devem realizar licitação quando administra recursos públicos. Então, o que vocês devem guardar para a prova é o seguinte: aquele que administra recursos públicos deve realizar licitação, independente se integra a administração pública ou não. E as empresas públicas e sociedade de economia mista só não realizam licitação se o contrato for inerente à sua atividade fim, que é uma atividade econômica, justamente para conciliar o princípio da obrigatoriedade de licitação do artigo 37, inciso 21, com o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que define que as empresas estatais devem se submeter às regras do mercado. Então, somente nesses casos é que a administração não realizará a licitação, ressalvando também a questão do caso de dispensa e inexigibilidade. A próxima questão é a terceira questão: quais os fundamentos da licitação? Quais os fundamentos da licitação? São três os principais. O primeiro deles, observância do princípio da moralidade administrativa, que é um princípio constitucional expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nós sabemos os princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então, a moralidade é um princípio que deve ser observado pela administração pública. Imagine o caso que a Prefeitura de Niterói venha contratar diretamente com uma empresa que tenha ligações com a Prefeitura, com o município de Niterói ou com algum administrador. Nesses casos, haverá a violação do princípio da moralidade. Há também de ser observado o princípio da impessoalidade e da igualdade de oportunidades. Impessoalidade indica que a administração pública não pode favorecer ou desfavorecer algum dos licitantes em razão de critérios pessoais. Deve tratar a todos de forma igual, deve dar a igualdade de oportunidade a todos os licitantes.
de forma a permitir a melhor escolha, a escolha da melhor proposta. Então, esses são os fundamentos da licitação. E nós vamos passar para a quarta questão. A quarta questão é a seguinte: quais são os objetivos da licitação? São dois principais. O objetivo imediato é a seleção da melhor proposta, que atenda de forma melhor a administração pública, que atenda o interesse público. Seleção da proposta. E o objetivo imediato é a obtenção de certa obra, serviço, compra, alienação, locação ou prestação de serviços públicos. Então, são os contratos realizados pela administração pública. Não são só contratos administrativos. Eu gosto de frisar isso. A administração pública ela pode realizar um contrato administrativo regido pelo regime público ou mesmo um contrato privado, mas tem algumas feições de direito público. Por exemplo, o contrato de locação, mas a administração, como faz parte desse contrato, ele se denomina contrato da administração pública. E para a sua realização é necessária a licitação. E uma observação: em regra, a identidade de quem realiza a licitação e realiza o futuro contrato. Então, o município de Niterói irá realizar a licitação e o município de Niterói irá contratar com o particular para manter os equipamentos urbanos. Mas nem sempre é assim. Existe uma exceção. Existe excepcionalmente no caso da licitação realizada por consórcios públicos. Consórcios públicos que são integrados por diversos entes da federação. Imagine o consórcio integrado pelo município de Niterói e o município do Rio de Janeiro. O consórcio ele pode realizar a licitação, mas em um caso especial, o consórcio realizando a licitação, mas o contrato ser realizado apenas pelo município de Niterói. Então, excepcionalmente, é possível que não haja identidade de quem realiza a licitação e de quem realiza o contrato. Próxima questão: quais são os objetivos básicos da licitação? Quais são os princípios básicos da licitação? Os princípios básicos da licitação são 10 princípios. Há o princípio da legalidade, quer dizer, nós vimos que a licitação é um processo administrativo vinculado. Os atos estão previstos na lei, há pouca discricionariedade para a administração pública. Então, a escolha da modalidade da licitação, se vai ser concorrência, tomada de preços, convite, a escolha da modalidade, ela deve ser adequada, deve ser de acordo com a lei. Também os critérios seletivos a respeito da proposta, deve observar a legalidade. E também observância dos requisitos para a habilitação. A habilitação com o momento anterior da apresentação das propostas, via de regra. Há também necessidade de preservação do princípio da igualdade, moralidade e impessoalidade, como nós vimos. Outro princípio básico da licitação é o princípio da publicidade. A licitação deve ser amplamente divulgada em todas as suas fases, exceto aqueles momentos em que é necessário o sigilo da proposta em atenção à concorrência. Então, também deve ser observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse é um princípio básico da licitação. Quando nós pensamos em licitação e princípios, necessário sempre lembrar esse princípio: vinculação ao instrumento convocatório, que indica a vedação de alterações de critérios de julgamento, concedendo assim certeza e segurança jurídica à administração pública, à sociedade e aos licitantes. Então,
Aqueles que participam da licitação pública estão vinculados ao instrumento convocatório, que é a carta, convite ou o edital. E se houver qualquer necessidade de alteração desse instrumento convocatório, de alteração desse edital, é necessário que a administração altere e dê ampla publicidade a respeito dessa alteração. O próximo princípio é o princípio do julgamento objetivo. O princípio do julgamento objetivo é decorrente do princípio da vinculação do instrumento convocatório. É necessário observar critérios e fatores eletivos presentes no edital. Outro princípio, afeto ligado à licitação, é o princípio da competitividade. Aqueles participantes estão competindo para alcançar o contrato. Então, as propostas têm um objetivo e as propostas estão concorrendo a um objetivo principal, que é a realização da contratação com a administração pública. Outro princípio é da inalterabilidade do edital. Ele é conexo aos princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Apenas em casos excepcionais, o edital pode ser alterado. Há também o princípio do sigilo das propostas. E as propostas devem ser lacradas e só abertas em sessão pública. Outro princípio é o princípio da vedação à oferta de vantagens. Ele é correlato ao princípio da isonomia e ao princípio da impessoalidade, e ao princípio do julgamento objetivo, já que a administração ela não pode ofertar vantagens conforme critérios pessoais, impedindo assim também a competitividade. O último princípio observado, que deve ser observado, básico, que deve ser observado pela licitação, é o princípio da adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória quer dizer, o vencedor ele não pode ser preterido na contratação. O vencedor ele deve assumir o contrato e realizar o contrato, já que a licitação visa a escolha da melhor proposta. Vistos os 10 princípios da licitação, nós vamos passar para a próxima questão. O princípio da vedação. O princípio da vedação, a oferta de vantagens, não é absoluto. Quais são as exceções a esse princípio? O princípio da vedação, a oferta de vantagens, não é absoluto. É verdade. Quer dizer, é possível que a lei de licitações venha tratar de forma diferente algumas situações. E isso ocorreu. No caso, já que um dos objetivos da licitação é o desenvolvimento nacional sustentável. Assim, em caso de desempate, haverá preferência a bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional, produzidos no país, produzidos por empresas brasileiras e produzidos por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. É possível que o edital venha tratar de forma diferente essas empresas, atribuindo a essas empresas preferências, já que um dos objetivos da licitação também é o desenvolvimento nacional. Não obstante essas preferências, o somatório das preferências ela não pode ser superior a 25% dos preços de produtos e serviços estrangeiros. Isso indica que se uma proposta a proposta da empresa brasileira, ela for com um preço menos desejável, mas o somatório das preferências alcance
um valor menor do que 25%, é possível atribuir a proposta como vencedora da empresa brasileira. Só que o somatório dessas preferências não pode ser superior a 25% dos preços de produtos estrangeiros. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês não devem observar nas provas, é apenas ilustrativo. Imagine a empresa brasileira que resolve contratar, a administração que resolve contratar, e ela recebe duas propostas. Primeira proposta da empresa brasileira é que o serviço irá custar 100 milhões de reais. A segunda proposta da empresa estrangeira, o serviço irá custar para a administração 80 milhões de reais. Nesse caso, se a empresa brasileira investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, é possível, em razão da preferência, que a administração venha contratar com a empresa brasileira, mesmo que custe mais para a administração pública. Mas essa diferença de preço, ela não ultrapassa 25%. Então é possível que a administração, em atenção ao objetivo do desenvolvimento nacional, venha contratar com essa empresa brasileira, mesmo que essa proposta, de forma objetiva, não seja a mais vantajosa. Uma observação. As preferências, elas são inaplicáveis, elas não são aplicáveis quando a demanda for superior à capacidade nacional de prestação do serviço. Quer dizer, nenhuma empresa brasileira é capaz de prestar aquele serviço, então a preferência ela não é aplicável, ou quando inferior ao quantitativo mínimo, no caso de cotação menor que a demanda de licitação. Então, nesses dois casos, são inaplicáveis as preferências. Outra observação. Nos casos de contratação destinada à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, definidos como estratégicos, tecnologia de informação e comunicação estratégicos, por ato do Poder Executivo, quando definidos como estratégicos por ato do Poder Executivo, a licitação ela poderá restringir-se a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país. Então é possível que a licitação ela se restrinja a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, no caso de sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados como estratégicos por ato do Poder Executivo. Nesses casos, apenas empresas com tecnologia nacional desenvolvida no país poderão participar do processo de seleção, poderão participar da licitação. Então, com isso, nós chegamos à última questão da aula de hoje, que é a seguinte: o princípio da obrigatoriedade da licitação, ele é absoluto? Nós vimos que é a regra, conforme o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que a licitação ela é obrigatória para a administração pública e para os entes controlados direta e indiretamente que administram recursos públicos. Mas o princípio da obrigatoriedade da licitação, ele não é absoluto. Ele é a regra, mas não é absoluto. A própria Constituição Federal admite a sua exceção por meio de lei. São os casos de inexigibilidade e dispensa. Nos casos em que a competição é inviável, nos casos de inexigibilidade, ou nos casos em que a competição é viável, mas não é conveniente. Nós veremos os casos de dispensa e inexigibilidade na próxima aula. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre os pressupostos
da licitação. Muito obrigado e até a próxima.